Sport e Ceará fizeram um jogo sonolento, sem grandes e reais chances de gol. Mas ficou a impressão e a sensação que se o Sport forçasse um pouquinho, poderia ter conseguido o gol. O jogo foi 0-0, sem grandes emoções, né? Também muita chuva na capital pernambucana, mas o técnico Humberto Louser, né, manteve o mesmo time que venceu a equipe do América e depois 6 substituições no segundo tempo importantes. Thiago Neves não participou do jogo. Eu vou explicar tudo direitinho as mudanças aqui, mas o que vale, o que é mais importante nesse jogo diante da equipe do Ceará, foi que o Sport, empatando em 0-0, o Sport saiu da zona de rebaixamento e empurrou a equipe do São Paulo. O Sport tem agora pela frente 4 jogos importantes e vale salientar: Bahia, adversário direto do Sport, joga o mesmo campeonato que o Sport. O Bragantino, que hoje é um dos times de destaques dessa Série A. O São Paulo e o Flamengo. Galera, são jogos altamente difíceis. Aliás, nessa Série A não tem jogo fácil. Mas o que é importante a gente dizer é que o Sport, nessa nova gestão, está com 2 jogos. Uma vitória e um empate. Está invicto. A equipe do Sport, que, claro, precisa melhorar muito, precisa ter uma intensidade, precisa ter uma transição. Na terceira parte, ou seja, num terço final do campo, o Sport não consegue acertar passes, nem consegue concluir bem o gol. O Sport até teve a oportunidade de cabeçada do jogador Mikael no primeiro tempo, o chute do Marcão de fora da área no segundo tempo, o Paulinho Mocilin, que entrou e entrou bem de novo, costurando a defesa do Ceará, poderia ter chutado para o gol, tentou o toque para o André, acabou errando. Enfim, o time do Ceará também teve oportunidade, com o Lima, cara a cara, colocou a bola para fora, teve oportunidade também. Mas eu digo que o torcedor do Sport pode ter um alento, uma pequena evolução nesses 2 jogos da equipe do Leão, sob o comando do Humberto Louser. Aliás, o torcedor não para de pedir a saída do Louser. Calma aí, galera, calma aí. A verdade, a direção está fazendo um trabalho muito eficiente junto dos jogadores, passando essa confiança. E a informação que eu tenho é que nessa segunda ou terça, ou no mais tardar quarta-feira, cai o dinheirinho na conta, faz-me rir, como diz a história. E isso vai alegrar o grupo. Aliás, a renda virtual do Sport, mais de 125 mil, não sei o valor exato, estão falando em torno de 150 mil, mas essa renda dá para pagar os funcionários e ajuda bastante o Sport nesse momento de transição, que chega uma nova gestão, começa a trabalhar de verdade pelo Sport Clube do Recife. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com/RobertoNascimento.tv. Já chega, já dá o like. Já deixa o joinha pra gente aqui embaixo, é muito importante. Comenta aqui, deixa a sua opinião. Escreva aqui embaixo o que você está pensando, o que você acha do jogo, o que você achou do jogo, na verdade. Qual foi o destaque, quem você acha que destoou do grupo, enfim. Fique à vontade, faça o seu comentário. Esse é o nosso canal. Pega o link e joga no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Deixa eu pedir para você fazer parte do clube de membros. Você pode ser o torcedor raiz, torcedor apaixonado, torcedor fiel. E você apoia o projeto, apoia o canal aqui, que é muito importante. O Sport empatou em 0-0 com a equipe do Ceará, né? Lembrando que no jogo passado pela Copa do Nordeste, o Sport tomou de 4 do Vovô. Dessa vez empatou. O jogo foi sonolento, o jogo foi meio fraco tecnicamente, né? Os goleiros não apareceram, nem o Richard, nem o Maílson. O time do Sport teve um meio campo um pouco lento, sem criatividade. Mesmo gostei do garoto Gustavo, acho que o Thiago Lopes não foi tão bem. O Everaldo pela esquerda, jogador agudo, mas sem objetividade para finalizar, sempre tentando um cruzamento, sempre tentando mais um drible. Enfim, o time do Sport foi esse no primeiro tempo. Aliás, a formação do Sport com o Maílson, o Raine na direita, o Thierry, o Sabino e o Chico improvisado mais uma vez foi bem, porque o Chico ele funciona como um zagueiro ali, um terceiro zagueiro, ele não apoia, ele não é lateral, ele não vai à linha de fundo, ele apenas marca, é um jogador que marca e toca, não é o lateral, é uma função ali de zagueiro pela esquerda. O meio campo com o Marcão, que tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Bahia, o Zé Elisson, e os 2 meias, o Gustavo e o Thiago Lopes, o Gustavo mais pela direita. No ataque, o Mikael, que brigou bastante no primeiro tempo, perdeu a oportunidade de cabeça, aquele é artilheiro, é matador, botava num cantinho lá, não tinha jeito, ele acabou desperdiçando essa oportunidade. E o Everaldo ficou o tempo todo, dessa vez o treinador Humberto Louser não tirou o Everaldo.
No segundo tempo, as mudanças, o Mikael saiu, acho que não deveria ter tirado o Mikael. Na minha opinião, poderia ter tirado o Thiago Lopes, colocava o André para fazer a função ali mais de meio campo. O Paulinho Mocelin entrou no lugar do Gustavo, também achei que não deveria ter tirado o Gustavo estava bem. E o Everaldo ficou, depois o time do Sport com algumas mudanças ali, a entrada do Trellis justamente no lugar do Thiago Lopes, mas não rendeu o suficiente, apesar de que o Sport teve um volume maior de jogo, e no segundo tempo o Sport teve uma marcação alta, mas a gente sente ali naquela parte final do campo, o Sport erra muitos passes ali, o André mesmo ainda não está no ritmo do jogo, o condicionamento físico dele não é bom, também o gramado estava pesado, muito encharcado, porque choveu muito na capital pernambucana, mas eu diria que o jogo, o resultado de 0-0, foi o resultado justo para as duas equipes, pelo que apresentaram, pelo que marcaram e pela pouca criatividade. Como eu falei, um jogo sonolento. Mas o importante para o Sport é que o Sport chegou a 11 pontos, mesmo a pontuação da equipe do São Paulo, porém o Sport está na 16ª colocação e empurrou o São Paulo para a zona de rebaixamento, também com 11 pontos, porque o Sport tem um saldo de -4, o São Paulo um saldo de -7 gols. Então por isso que a equipe do Sport, que tem 2 vitórias, o São Paulo também 2 vitórias, por isso que a equipe do Sport acabou saindo na zona de rebaixamento. E olha, o Thiago Neves não jogou, ficou lá no banco, né? Mas a informação que eu tinha era que ele teve a semana de muito treinamento, estava motivado, estava empolgado, estava voando, queria participar, mas eu acho que o treinador Humberto Louser não optou então pela entrada do Thiago Neves. Eu acho que até pelo campo pesado, a bola não estava rolando bem, quer dizer, era mais jogo de chutão, enfim, eu acho que isso deve ter tirado um pouco aquela vontade do Thiago de jogar essa partida diante do Ceará. O time do Ceará, muito bom, Lima, jogador que tem do meio para frente aparece muito, Vina, inclusive entrou no segundo tempo. O Kleber não foi bem, né, na marcação eficiente do time do Sport. O Sport tem uma marcação muito boa, o Sport só tomou 11 gols, é uma das defesas menos vazadas da Série A. Quer dizer, o time do Sport realmente teve uma marcação eficiente e vem marcando bem o time do Sport. A verdade é essa, o sistema defensivo do Sport está bem entrosado, marca bastante, é uma equipe, inclusive, que às vezes funciona como uma equipe reativa, que marca e sai para o jogo, mas precisa ser uma equipe também que propõe o jogo. Aliás, essa coisa, por exemplo, do Humberto Louser, ser bastante criticado pela torcida, o tempo todo fora Louser, eu acho que ele ainda não teve oportunidade de ter tranquilidade no comando da equipe do Sport. Só administrou bronca, meu amigo. Bronca de crise financeira, de crise política, de crise até no próprio elenco, enfim. Eu acho que isso tudo pesou um pouco diante dessa situação. E vejo que aos poucos ele vai começando a dar liga no time. Então, quem sabe, a equipe do Sport começa a deslanchar. Até porque o campeonato é muito longo, torcedor. E se você ficar toda hora mudando, muda tudo, acaba não dando certo. Você tem que acreditar no projeto, fazer esse projeto dar certo, trabalhar para ele dar certo e ver o que é que hoje o Sport precisa, na minha opinião, de reforços. Precisa de um lateral direito, que só tem um Rainer. Precisa de mais um lateral esquerdo, tem o Vitor Gabriel no banco, tem o Sander contundido e hoje está jogando improvisado o Chico. Então precisa de mais um lateral. Um segundo volante o Sport precisaria, e aí esse nome seria, na minha opinião, o Hernandes, o pernambucano Profeta. E precisa mais um atacante de beirada, até porque o Neilton fez uma cirurgia, aliás, bem sucedida a cirurgia dele, ele já postou nas redes sociais, agradecendo essa nova direção do futebol do Sport, direção médica também, dizendo até que jogou do sacrifício, enfim. Mas precisa de um atacante do time do Sport de beirada, não é um atacante de referência, porque hoje você tem o Mikael, tem o Santiago Trellis e tem o próprio André. São jogadores que são centroavante mesmo, aquele 9 fixo. Então precisa de um atacante de beirada, hoje tem apenas o Everaldo fazendo essa função e o Gustavo, que é um meia, às vezes fazendo essa função pelo lado direito. Mas com a economia que o Sport vai ter aí, com a venda com a dispensa desses jogadores, né, do Ricardinho, o Luan Poli, o Júnior Tavares, o Maxwell, o próprio Patrick, né, que ganhavam muito bem, acho que o Sport vai ter condição de fazer boas contratações e, obviamente, reforçar o elenco para esse Campeonato Brasileiro, que não é fácil. Não é fácil não, torcedor. É um campeonato bastante disputado, com muita pegada, com um nível altíssimo. Tá aí o Flamengo voltando a jogar, o Palmeiras deslanchando, o Atlético Mineiro do Ruco jogando muita bola. Então, tem que ter um elenco para disputar essas 38 rodadas
em alto nível e buscar, sim, primeiro sair, escapar da zona de rebaixamento e se manter na Série A. Depois, o que vier é lucro para o trabalho que está sendo feito de renovação nesse time do Sport Clube do Recife. Não esquece, galera, o like, o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o seu comentário. Uma grande semana para você. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, dê tudo certo. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço.